Sejam muito bem-vindos ao EAD Unifatece. O futuro já começou. Essa frase nunca foi tão verdadeira. A gente está vivendo a maior revolução tecnológica que a humanidade já viu. São novas formas de trabalhar, de empreender, novos jeitos de se comunicar, novas maneiras de ensinar e de aprender. E você está de parabéns por fazer parte dessa revolução digital aqui no Centro Universitário Unifatece, uma instituição de ensino inovadora e acessível que está levando educação de qualidade para todo o Brasil. Nossa rede de polos parceiros não param de crescer. Já estamos presentes em todas as regiões do país. Ofertamos mais de 200 cursos de graduação e pós-graduação nas modalidades EAD e semipresencial. Com metodologia flexível e inovadora, nossos cursos estão organizados em trilhas de aprendizagem que facilitam o desenvolvimento acadêmico dos alunos de forma intuitiva e dinâmica. Além disso, nossos estudantes têm suporte e acompanhamento pedagógico constantes com o melhor time de professores e tutores do Brasil. E para os cursos e disciplinas que necessitam de atividades práticas presenciais, a gente criou os megapolos que contam com uma infraestrutura inovadora, com laboratórios totalmente equipados e tutores especializados. Viu só? É por isso que a EAD Unifatece é nota máxima no MEC. Centro Universitário Unifatece, fazendo o seu futuro. Boa noite, gente. Como é que vocês estão? Espero que estejam bem. Me chamo Matheus Silva e vou estar aqui hoje passando aula para vocês aqui. Essa aula maravilhosa que os professores prepararam com tanto carinho para vocês. Espero que vocês estejam estudando bem. Espero que essa aula seja proveitosa para a formação de vocês, para vocês poderem entender melhor a matéria, o conteúdo da disciplina. E vou estar aqui no chat com vocês, vou estar tirando dúvidas, vou passar a lista de presença para vocês. Não esqueça de assinar ela, tá, gente? Ó, colocar o nome completo e RA lá na lista de presença, tá? Quem não sabe, o RA é o número que você utiliza lá para acessar o Moodle, né? O RA é a sigla para registro acadêmico. É o número que você utiliza para acessar o ambiente virtual de aprendizagem lá. Beleza, gente? Se vocês não souberem, não tem problema, podem colocar 000 lá ou colocar o nome completo de vocês. Mas não esqueça de preencher, avaliar lá a aula, como é que vocês acharam. E também colocar sugestões de próximos temas, alguma observação que vocês acharem pertinente sobre a aula, beleza, gente? Bom, retomando, né, minha apresentação, eu sou o Matheus Silva, né? Eu sou aqui do Núcleo de Engenharia e Tecnologia, vou estar aqui com vocês hoje. Vou esperar um pouquinho aqui, né, para colocar a aula para vocês, professor. Vamos esperar o pessoal chegar, né? Acredito que já deve ter dado tempo de o pessoal ir chegando aí, se ajeitando, né? Então, vou passar a aula aqui para vocês e no final dela eu estou de volta aqui, mas não se esqueçam, vou estar aqui no chat tirando dúvidas que vocês tiverem, beleza, gente? Olá, pessoal. Sejam bem-vindos à aula de revisão de sistemas operacionais. Eu sou o professor Matheus do Watanabe, sou formado em Sistemas para a Internet e, bom, hoje vou estar dando essa revisão para vocês. Bom, vamos começar pela unidade 1 da nossa apostila da disciplina, Introdução aos Estudos de Sistemas Operacionais. Bom, para estar entendendo essa unidade 1, ela também aborda sobre, é bom a gente estar entendendo os conceitos básicos. Bom, quais são as definições de hardware e software? Como a gente já viu anteriormente, o hardware ele seria toda aquela parte física que a gente consegue tocar do computador, que a gente consegue estar visualizando. Seria placa-mãe, processador, memória RAM, placa de vídeo, tem o mouse, o teclado, impressora, fone, monitor. Então, tudo isso faz parte do hardware. Então, o que seria o software? Ele seria o contrário, ele seria o que a gente não consegue tocar, que a gente só consegue ver, que seriam os aplicativos, seriam os editores de texto, os gerenciadores de arquivos. Então, o hardware a gente consegue tocar, o software a gente apenas consegue visualizar através do monitor. Bom, quais são as funções de um sistema operacional? Gerência de processos, memória, dispositivos, arquivos e proteção são algumas das funções que o sistema operacional deve prover. Então, quando você entra ali no gerenciador de tarefas, ali do Windows, você consegue ver todos os processos que estão rodando no seu computador, você consegue clicar lá em detalhes, ver todos eles, você clica com o botão direito, consegue finalizar eles, você consegue definir prioridade dele. A gente vai estar vendo esse escalonamento de processos, quando um CPU ele deve estar dando
uma atenção maior para qual processo, para que ele seja executado de maneira mais eficiente. Então, memória, a gente precisa estar ali sabendo tanto a memória do disco rígido, quanto do armazenamento do disco rígido, quanto a memória RAM, quanto de armazenamento a gente ainda tem disponível dentro do nosso computador, do nosso dispositivo móvel, quanto de memória RAM está sendo gasta. Se está sendo gasto muita memória RAM, a gente consegue também visualizar no gerenciador de tarefas. No caso do Windows, você consegue ver se ele está utilizando 3 GB de memória RAM, 4 GB, para você ter uma noção se com todos aqueles processos que você roda diariamente no seu computador, você precisa estar fazendo aquele que a gente chama de upgrade. Você está passando de 4 GB RAM do seu computador para 8, ou de 8 para 16, enfim, assim por diante. Gerenciamento de arquivos. Você está criando pasta, você está podendo mover um arquivo de um diretório para o outro. Quando você vai instalar ali um programa no seu computador, ele pergunta onde você quer estar armazenando, né, esse arquivo. Se é no disco rígido, que tem o disco rígido C, o disco rígido D, os famosos, né? Criar pasta, você pode estar renomeando ela, você pode estar também alterando o ícone dela para ficar melhor esse gerenciamento desses arquivos. Bom, a questão da proteção, muito importante também, uma das principais funções do sistema operacional. No caso do Windows, tem um Windows Defender, cada vez mais ele está sendo aprimorado, cada vez mais eficiente o Windows Defender. Você percebe muito bem, quando você baixa um aplicativo, às vezes o Windows Defender trava ele e vai assim, a gente acha que esse aplicativo não vai fazer muito bem para o seu computador, então a gente moveu ele para quarentena. Se você quiser executar mesmo assim esse programa, você tem que entrar lá no Windows Defender, definir ali uma exceção para aquele programa, para você estar podendo rodar ele no seu computador. Bom, importante também da unidade 1, a gente está conhecendo 6 projetos, estruturas de um sistema operacional apresentados por Tannenbaum. Então vamos lá, o sistema monolítico. O sistema monolítico, né, todas as funcionalidades dele roda apenas em um espaço de memória. Ele não tem uma separação muito clara entre os processos, né, que rodam ali no sistema operacional, não tem a diferença entre os processos e o núcleo, né, o kernel do sistema operacional. Bom, sistema de camadas, bem como o nome já define, ele é feito por camadas, né? Cada camada tem a sua própria funcionalidade, cada uma é independente e cada uma possui uma interface adjacente a outras camadas. Então, quando você vai estar lá acessando a apostila, você consegue estar visualizando, tem algumas imagens mostrando que essa camada, que o sistema de camadas, ele vai se distribuindo. Então, cada uma interligada à outra, cada uma possui sua própria funcionalidade, cada uma é independente. Bom, micronúcleos, né? As funções básicas do micronúcleo, elas acabam sendo reduzidas ao mínimo essencial. Então, assim, ele também acaba rodando num ambiente isolado. Então, assim, por as funções básicas deles tá sendo reduzida ao mínimo essencial, e acaba que a performance dele não é tão boa quanto as outras. Então, ele acaba sendo um pouquinho mais lento, acaba ocorrendo um pouquinho mais, a gente chama daquelas travadas no sistema. Bom, o modelo cliente-servidor, como o nome já induz, o cliente, né, ele passa aqueles serviços, né, os serviços de processamento para o servidor processa esses serviços e manda de volta para o cliente. Então, o modelo cliente-servidor, o nome já diz muito, o cliente manda para o servidor, manda para o servidor processa esse serviço e manda de volta para o cliente. Máquinas virtuais, eles são ambientes isolados e independentes. Eles rodam de forma virtualizada, né? Através do que a gente chama de um software hipervisor. Então, o software ele vai estar emulando o hardware, né? Emulando o hardware de uma máquina e emulando também um sistema operacional para você estar rodando as funções dos sistemas operacionais de forma isolada, de forma um pouco mais controlada, digamos assim. Muito usado para os testes, né? Ele não roda diretamente na sua máquina, diretamente no sistema operacional. Ele é virtualizado através de um software. Então, assim, muito usado, como dito, para os testes, né? E o último, exonúcleos, eles são muito flexíveis e controlados, porque os aplicativos, eles rodam diretamente no hardware da máquina. Eles não passam por uma camada de abstração que o núcleo, né, que o kernel do sistema operacional fornece. Então, ele acaba sendo mais flexível e controlado.
Todos esses projetos vocês podem estar visualizando também lá, como dito, na apostila da disciplina. Bom, vamos para a unidade 2 da disciplina. Processos, vamos entender um pouco mais como funciona. Definição de processos, vamos lá. Processo é uma abstração de um programa em execução. Os processos são a parte fundamental do sistema operacional e permitem que vários programas sejam executados simultaneamente no mesmo sistema, compartilhando recursos de hardware de forma eficiente e segura. O sistema operacional é responsável por gerenciar e sincronizar os processos, garantindo que cada processo obtenha acesso aos recursos necessários no momento apropriado. Bom, então como dito, além da função, né, do sistema operacional de estar gerenciando esses processos, um processo muito bem definido, então assim, a função do sistema operacional, né, é responsável por gerenciar e sincronizar os processos. Então assim, que nem dito, você vê lá todos os processos do seu que está rodando na sua máquina. Então aí o CPU ele vai pegar, ele vai sim, qual você está rodando em primeiro plano, né? Quando a gente deixa, por exemplo, aplicativos rodando em segundo plano. Se o aplicativo está em segundo plano, ele não está ali mostrando a tua tela principal, então o processador ele já acaba reduzindo o uso dele nesses aplicativos segundo plano para dar prioridade a esse aplicativo estar em primeiro. A gente vai entender muito bem isso, já que no próximo tópico que a gente vai falar do escalonamento de processos. Quando o computador é multiprogramado, ele frequentemente tem múltiplos processos competindo pela CPU ao mesmo tempo. Essa situação ocorre sempre que dois ou mais deles estão simultaneamente no estado pronto. Se apenas uma CPU está disponível, uma escolha precisa ser feita sobre qual processo será executado em seguida. A parte do sistema operacional que faz a escolha é chamada de escalonador, e o algoritmo que ele usa é chamado de algoritmo de escalonamento. Como o tempo de CPU é um recurso escasso nessas máquinas, um bom escalonador pode fazer uma grande diferença no desempenho percebido e satisfação do usuário. Então, como dito, quando tem muitos processos rodando, o CPU ele precisa estar entendendo qual que ele precisa estar dando prioridade, qual processo está sendo mais utilizado no momento, qual que está em primeiro plano. Então o CPU faz esse escalonamento, né, faz escalonamento de processo e dá prioridade ali para qual processo você quer estar rodando ali de uma forma mais leve, de uma forma mais direta. Então assim, que nem quando você entra no gerenciador de tarefas ali do Windows, né, novamente falando dele, quando a gente vai lá nos processos, você clica o botão direito, você pode definir a prioridade daquele processo. Definir alta prioridade, muito alta, baixa, média. Então, quando você coloca a prioridade alta, o CPU ele vai dar mais atenção, ele vai fazer um esforço a mais para estar rodando aquele processo em tempo real. Bom, vamos prosseguindo para a unidade 3 da nossa apostila. Gerenciamento de memória e sistemas de arquivos. Bom, gerenciamento de memória. A parte do sistema operacional que gerencia parte da hierarquia de memórias é chamada de gerenciador de memória. Sua função é gerenciar eficientemente a memória, controlar quais partes estão sendo usadas, alocar memória para processos quando eles precisam dela e liberá-la quando estiverem terminado. Bom, cai muito também na questão dos processos, né? Quando a gente vai dar aquela prioridade, a memória vai estar sendo gasta, ela vai estar dando prioridade para aquele processo que está em primeiro plano. Então ele vai estar gastando um pouco mais de memória, um pouco mais do processador, né? Um pouco mais da CPU para estar rodando aquele processo de uma forma mais leve, né? Para ele ficar leve, para você não ficar travando para você. Então, quando está definido qual é o processo que tem que rodar em primeiro plano, ele também vai estar usando mais da memória. Então, tem que ter esse gerenciamento da memória. Se o processo está em segundo plano, você não está utilizando ele, pô, já gasta um pouco menos de memória nele, porque senão vai sobrecarregar muito e às vezes pode acabar travando tudo, até travar o sistema todo. Memória virtual. Técnica sofisticada e poderosa de gerência de memória, em que as memórias principais e secundárias são combinadas, dando ao usuário a ilusão de existir uma memória muito maior que a memória principal. Bom, isso para quem já sabe um pouco mais do assunto e sabe como está configurando ele no Windows, é aquela questão lá, que você aperta o Windows R, abre o executar lá, vai no msconfig e você consegue estar pegando, enganando o seu computador, fingindo que tem um pouco de memória a mais, para ele estar trabalhando melhor, performando melhor. Bom, essa acaba sendo um pouco complicado essa parte, porque muita gente fala que não tem um desempenho melhor nisso, fala que não serve tanto. Então,
Bom, é muito bom também estar testando. Se você está com problema de memória no teu computador, pode estar indo visualizando a memória virtual, dá uma chance, ver se vai melhorar ali no seu computador. Particularmente no meu, não mudou nada, mas também é muito importante, que é um recurso que o sistema operacional ele fornece para você. Bom, vamos prosseguindo. Conceito de arquivo. Nas palavras de Tannenbaum, arquivos são unidades lógicas de informação criadas por processos. Processos podem ler arquivos existentes e criar novos se necessário. Informações armazenadas em arquivos devem ser persistentes, isso é, não devem ser afetadas pela criação e término de um processo. Um arquivo deve desaparecer apenas quando seu proprietário o remove explicitamente. Bom, como a gente mencionou anteriormente, você vai instalar um programa no seu computador. Ele já criou um monte de arquivos ali no diretório e assim, para ele estar sendo excluído, precisa da ação do usuário, né? Você tem que estar lá selecionando tudo, clicando ali para excluir. Então, assim, os arquivos também são gerados através dos processos, né? Quando você abre o instalador de um programa, você clica lá e ele gera um processo, o processo gera a instalação, cria os arquivos ali dentro da sua máquina. Então, gerenciamento de arquivos também a gente pode comentar, que a gente falou anteriormente, que é uma das principais funções do sistema operacional. Você está criando pasta, movendo arquivos, mudando ali o diretório de cada arquivo, gerenciando os arquivos para ficar da maior organização possível para você. Vamos prosseguir então para a unidade 4 e a última unidade da nossa apostila. Gerenciamento de entrada e saída e sistemas distribuídos. Bom, dispositivos de entrada e saída podem ser divididos em duas categorias. Dispositivos de bloco, armazenam informações em bloco de tamanho fixo, cada um com seu próprio endereço. Como, por exemplo, os discos rígidos, discos Blu-ray, pendrives, são dispositivos de bloco comum. Dispositivos de caractere. Envia ou aceita um fluxo de caracteres, desconsiderando qualquer estrutura de bloco. Impressoras, interfaces de rede e mouse são dispositivos de caractere. Então, dispositivos de entrada e saída, como a gente definiu também no começo dessa aula de revisão, ele entra na questão dos hardwares, né? Tudo aquilo assim, que a gente pode ver, que a gente pode tocar. Então, os hardwares são distribuídos também nessas questões. Dispositivos de bloco e dispositivos de caractere. Bom, vamos prosseguindo. Sistemas distribuídos. São um tipo de sistema em que os recursos e tarefas são distribuídos entre vários computadores interconectados em uma rede. Em um sistema distribuído, os computadores trabalham juntos para realizar uma tarefa específica, compartilhando recursos como memória, armazenamento e processamento. São projetados para oferecer benefícios como escalabilidade, confiabilidade, tolerância a falhas e desempenho melhorado. Bom, como a gente também comentou na nossa aula ao vivo, esses sistemas distribuídos são muito utilizados principalmente por empresas tecnológicas de grande porte. Quando você precisa gerenciar muitos dados, tem muitos dados para armazenar, gerenciar, tem que ter toda aquela segurança. Um computador só, com um processador, não vai conseguir fazer tudo isso. Quando a gente pensa em empresas tecnológicas de tamanho gigantesco, né? Vamos pensar assim, Microsoft, uma Amazon da vida. Então, assim, um computador não dá conta, são vários computadores, pode até ser supercomputadores, todos trabalhando simultaneamente, ter todo esse sistema operacional distribuído entre eles, trabalhando simultaneamente para melhor processamento desses dados, melhor segurança e ter uma escalabilidade maior. Então, assim, a empresa não para de crescer, cada vez mais dado, então você vai colocando cada vez mais máquinas, vai colocando o sistema operacional ali distribuído para eles trabalhar em conjunto. Bom, agora a gente vai entrar na parte da APA, né, que é a atividade prática de aprendizagem da nossa disciplina. Bom, uma dica aí que eu também dou para vocês é, gente, faça as atividades de estudo, se atenta aos prazos, não perca a atividade de estudo 1, 2, faz a APA, pode fazer o fórum não é obrigatório, porém é muito importante estar colocando seu conhecimento em prática. Você faz essas 4 atividades, você chega já na prova arregaçando. Leia também a apostila, vai ajudar muito. Então, assim, fez as 2 atividades de estudo, fez a APA, fez a prova, cara, dificilmente você vai ter uma nota ruim. Mas também, se você for mal na primeira prova, não tem problema, tem a segunda oportunidade. Foi mal também, tem a sub. Então, assim, e também muitos alunos não sabem, as atividades de estudo, elas têm tentativas ilimitadas. Então, se você não conseguiu alcançar a nota máxima na primeira atividade,
acabou errando uma questão ou outra, pô, faz de novo. Vai fazendo, até você alcançar a nota máxima e você não ficar para trás e acabar tendo que solicitar a dependência da matéria, entendeu? Então, assim, vamos se atentar aos prazos, vamos se atentar também a essas oportunidades, pô. Oportunidade limitada na atividade de estudo. Você tem duas tentativas por oportunidade de prova. Então, assim, liberou a primeira oportunidade de prova, você pode estar realizando ela 2 vezes. Segunda oportunidade de prova, pode estar realizando ela 2 vezes também. E na sub também. Então, assim, gente, vamos se atentar aos prazos, se organiza legal, que dá para alcançar uma nota alta tranquilamente. Bom, vamos lá começando com a APA. De acordo com o que foi visto nas unidades, escreva pelo menos 2 sistemas operacionais, o nome dos sistemas operacionais e suas particularidades. Bom, eu trouxe aqui, né, o mais famoso de todos, o Windows, né, disparado, é o mais famoso, já é um sinônimo já de computador, todo mundo conhece. Mesmo quem não sabe o que é o Windows, sabe mexer no Windows, porque ele vem em praticamente todo computador que você compra aí em qualquer loja. Bom, desenvolvido pela Microsoft, o Windows é o sistema operacional mais popular para computadores pessoais e é conhecido por sua interface gráfica do usuário amigável. Suas principais características incluem suporte a multitarefa, acesso à internet e rede, suporte a uma ampla variedade de aplicativos e jogos e uma loja de aplicativos integradas. Bom, quem tem o Windows sabe, ele possui ali a Microsoft Store, onde você pode estar adquirindo ali os aplicativos por dentro da própria loja. Não é muito utilizado, muita gente também não conhece, mas ele tem essa loja de aplicativos integrada dentro dele. O principal, né, é a interface gráfica do usuário amigável. Muito importante, se você, quem sabe, você tem uma tia ali, um pouco mais de idade, sabe que ela não costumou muito a mexer no computador, então ela acaba comprando um notebook. Pô, ela sabe mexer no Windows, uma interface muito amigável, muito intuitivo, né? Às vezes você tem que acabar dando aquele suporte, mas é tranquilo, é muito intuitivo. Então, esse é o primeiro sistema operacional. Vou falar do segundo, que é o Linux. O Linux é um sistema operacional de código aberto e gratuito, que é utilizado em uma ampla variedade de dispositivos, desde servidores, supercomputadores até dispositivos móveis. Ele é conhecido por sua flexibilidade, estabilidade e segurança. Suas principais características incluem suporte a multitarefa, acesso à internet e rede, ampla variedade de aplicativos de produtividade e desenvolvimento de software, e a possibilidade de personalização completa. Então, como ele é um sistema operacional de código aberto, ele tem essa questão da personalização completa, né? Você tem acesso ao código, o código do sistema operacional, você pode estar modificando, pode estar implementando algum código do seu gosto para ficar melhor para você. Um sistema operacional muito utilizado para quem é da área de desenvolvimento de software, pela questão também da segurança, pela questão do prompt de comando dele, né? Já é bem diferente do Windows, e também ele está disponível até para dispositivos móveis. Só que essa questão só está disponível para os dispositivos móveis que possuem o Android. Não são todos que podem estar rodando com Linux dentro dele. Bom, essa seria a APA, né? Já dando uma dica bem legal aí para vocês. Se vocês quiserem falar de qualquer outro sistema operacional, pode também estar falando de sistema operacional de dispositivos móveis, pode estar falando do iOS, do Android, você pode estar mencionando também o Mac, fica a critério de vocês, o importante é estar entregando uma atividade bem legal. Bom, vamos lá para a primeira questão, vou estar aqui resolvendo junto com vocês. Parte física do computador é tudo aquilo que pode ser tocado. Parte lógica do computador, esta parte não pode ser tocada, também chamada de programa ou aplicativo. Os trechos da apostila acima referem-se respectivamente a alternativa A, programas e aplicativos. Cara, incorreto. Programas e aplicativos fazem parte sim da parte lógica do computador, mas não faz parte da parte física, né? Esses dois trechos a gente vai estar vendo que a gente já viu ele anteriormente com outras palavras. Bom, vamos lá. Mouse e teclado. Bom, ele não faz parte lógica do computador, mas ele faz sim parte da parte física. Então, incorreto ainda. Memórias e processos. Bom, não faz parte da parte física também. Incorreto. Precisa fazer parte dos dois, respectivamente, dos dois trechos da apostila. Periféricos e dispositivos? Pô, também não. Ficou muito parecido com as outras alternativas de cima. Bom, alternativa aí, hardware, software, exato. Na lata. Pô, a gente mencionou anteriormente, o que é um hardware, o que é um software? Parte física do computador, tudo aquilo que pode ser tocado.
se encaixa muito bem hardware. Parte lógica do computador, essa parte não pode ser tocada, também chamada de programa ou aplicativo. É o software. Bom, então, você vê que, cara, só dando aquela lida na apostila, você já consegue matar algumas questões de cara. Então vamos prosseguindo. Próxima questão. De acordo com seus conhecimentos sobre sistemas operacionais, assinale a alternativa correta. A. O sistema operacional não é responsável por gerenciar o sistema de arquivos. O sistema de arquivos se gerencia por si só. Incorreto, a gente já explicou. Uma das principais funções do sistema operacional é o gerenciamento de arquivos. Ele é responsável por isso, sim. Bom, alternativa B. Cada sistema operacional é desenvolvido com base na descrição da necessidade de um cliente. O desenvolvimento do sistema operacional não tem relação com o tipo de máquina com a qual ele estará em contato. Bom, o sistema operacional ele é desenvolvido com base na necessidade do cliente, sim, mas não é de cada cliente específico. Então ele foi criado para o cliente. Pô, o cliente que quer ter um computador ali só para a rotina dele, um computador um pouco mais casual. Foi feito também para grandes empresas, foi feito para corporações. A gente pode ver isso tudo quando você baixa na versão do Windows, você consegue ver. Que às vezes você não tem acesso a tudo, porque tem assinaturas específicas para quem é mais casual, para quem vai usar na empresa, quem vai usar ali em grandes corporações. Ali, o desenvolvimento do sistema operacional não tem relação com o tipo de máquina com o qual ele estará em contato. Tem relação, sim. Ele precisa saber qual tipo de máquina que é para que ele tenha os drivers, né? Ele gere os drivers necessários para estar rodando o sistema operacional. Continuando. Os computadores atuais portam tecnologias diversas, como USB, PCI e SATA. Todavia, a integração entre as diversas tecnologias é feita somente via hardware, livrando o sistema operacional de prover interfaces entre elas. Incorreto também. É uma das principais funções do sistema operacional prover a interface. Principalmente nessa questão do USB, PCI e SATA, que faz parte do gerenciamento, né, de memória, do armazenamento do computador. Ele precisa fornecer essa interface para que o usuário saiba quanto de armazenamento ele tem, quanto ele está em uso, para ele fazer esse gerenciamento. Então tem que fornecer sim essa interface para o usuário. O modo núcleo é um modo de atuação que é utilizado por programas como navegadores, web, leitores de e-mail ou reprodutores de música. Incorreto. O modo núcleo ele não é um modo de atuação dos navegadores web, reprodutores de mídia, enfim. Para estar rodando esses aplicativos não é de responsabilidade do modo núcleo. Bom, a alternativa é gerência de processos, memória, dispositivo, arquivos e proteção são algumas das funções que o sistema operacional deve prover. Exatamente, perfeito, é isso. Você vê que ele, conhecendo as funções dele, você já vê que todas as de cima estão incorretas, entendeu? Quando a gente fala de gerenciamento de memória, processo, dispositivo, arquivo, então essas sim são as funções do sistema operacional. Bom, vamos partir para outra questão. O que é um processo em um sistema operacional? Letra A. Um dispositivo de hardware usado para armazenar dados? Incorreto. A gente viu que o dispositivo de hardware ele não é um processo. B. Um componente do sistema operacional responsável pelo gerenciamento de memória? Bom, a gente sabe que o gerenciamento de memória é uma das funções do sistema operacional, mas isso não define o que é um processo, está incorreto. Bom, letra C. Uma biblioteca de funções utilizadas pelos programas do sistema. Incorreto também. Um processo ele não é uma biblioteca de função. A gente vai estar chegando à resposta, a gente já vai estar explicando melhor. D. Um recurso de hardware utilizado para entrada e saída de dados. Incorreto. Essa é uma das funções do sistema operacional, mas não é um processo. Então, o que é um processo? O que define o processo? Bem simples. Um processo ele é um programa em execução no sistema operacional. Então, o processo é um programa que está em execução, que nem a gente já informou. Na questão do Windows, que é o mais popular, você vai lá no gerenciador de tarefas, você vê os processos. Que são os processos? São os programas que estão em execução no seu computador, seja ele em primeiro plano e segundo plano. Você consegue estar visualizando lá todos eles. Bom, vamos para a próxima questão. O que é o escalonamento de processos em um sistema operacional? Bom, essa questão a gente viu anteriormente já na unidade 2 da apostila. Um processo de troca de dados entre processos de execução? Incorreto, não faz sentido com o que a gente viu anteriormente.
Um processo de criptografia utilizado para garantir a segurança de dados do sistema operacional? Bom, o escalonamento de processo não tem nada a ver com a segurança do sistema operacional e nem com a criptografia. Vamos prosseguindo. Um processo de inicialização do sistema operacional, o escalonamento de processo, ele não faz parte da inicialização do sistema operacional. Embora tenha parece que faz parte, né? Porque, como a gente definiu anteriormente, né? Qual processo tem que ser executado cada vez no CPU, mas ele não faz parte da inicialização do sistema. Letra D. Um processo de gerenciamento de memória do sistema operacional? Incorreto também. Também não faz sentido com o que a gente viu, e essa é uma das funções do sistema operacional, mas não faz parte do escalonamento de processo. Bom, então o que é um escalonamento de processo? É definido aqui na letra C. Um processo de seleção de qual processo deve ser executado pela CPU em determinado momento. Perfeito. É isso, que nem a gente viu anteriormente. Para qual processo o CPU vai ter que dar prioridade, qual que ele vai se esforçar mais para rodar aquele programa ali de forma mais fluida. Bom, vamos prosseguindo. Bom, terminando aqui, voltando aqui um pouquinho a questão das atividades, vou estar recomendando para vocês um filme, que ele também é recomendado ali na apostila. Bom, o filme Ela foi publicado em 2013, ele está disponível na Netflix. Eu não sei quais outras plataformas ele está disponível. Até o dia de hoje ele estava disponível na Netflix. Bom, qual é a sinopse do filme? Em Los Angeles, o escritor solitário Theodore desenvolve uma relação de amor especial com o novo sistema operacional do seu computador. Surpreendentemente, ele acaba se apaixonando pela voz desse programa, uma entidade intuitiva e sensível chamada Samantha. Bom, quem conhece o ator sabe, Joaquim Fênix. Cara, eu já assisti esse filme, eu achei um filmaço, gostei muito. Ele mostra um pouco também que a gente viu das tendências do sistema operacional, a questão da inteligência artificial. A gente vê que a Samantha, cada vez mais que ela vai conhecendo o Theodore, ela vai se adaptando aos gostos dele. Então, ele acaba se apaixonando aí pela Samantha. E quem faz a voz da Samantha é a Scarlett Johansson. Quem conhece ela, quem não conhece também, ela fez a Viúva Negra nos filmes da Marvel. Bom, essa é a recomendação de filme, filmaço, recomendo muito assistir. Bom, é isso, pessoal. Agradeço aí a presença de todos. Essa foi a nossa aula de revisão. Relembrando, vejam a apostila, façam as atividades, façam atividade de estudo, façam a APA, que é a atividade prática de aprendizagem. Realizem o fórum para estar colocando o conhecimento em prática, para na hora de chegar na prova já estar com conhecimento na cabeça e não ter erro. Muito tranquilo também. Quiser pode voltar à revisão, entre na apostila, visualize a apostila, como dito, é bem tranquilo, galera. Lembrando, cada prova você possui 2 tentativas, então, não conseguiu uma nota muito legal na primeira, faz a segunda tentativa. Qualquer coisa, pode estar aguardando também a segunda oportunidade para ter mais 2 tentativas e estar conseguindo alcançar uma nota bem bacana. Bom, pessoal, as referências, né? Sistemas operacionais modernos de Tannenbaum, quem viu a apostila sabe que muito da apostila foi feito em cima desse livro, então, essencial. Introdução à Arquitetura de Sistemas Operacionais, Luiz Paulo Maia. Bom, um livro clássico também para quem quer entender um pouco mais dos sistemas operacionais. Bom, e é isso, pessoal. Muito obrigado e até a próxima. E aí, gente, estou aqui de volta aqui, depois dessa incrível aula aí. Estava aqui acompanhando com vocês, aprendi bastante também. Espero que vocês tenham gostado e aguardo vocês numa próxima aula. Não se esqueçam de preencher a lista de presença, avaliar a aula, deixar as suas observações, preencher o nome, o RA, né, como eu tinha falado antes. E até uma próxima, gente. Tchau, tchau.